Vamos começar a falar de consultoria. E para começar a falar disso, vamos falar sobre o que é e o que não é consultoria. Começando com o que não é. Afinal, né, gente? Ó, só uma rápida introdução aqui. Muitos profissionais se chamam de consultores, mas na verdade eles estão fazendo qualquer outro tipo de serviço, facilitando, prestando algum tipo de direcionamento, mas não tem uma estrutura para chamar de consultoria. Ser consultor de verdade é entrar no jogo da empresa para trazer de verdade clareza, solução e avanço estratégico. Consultor não é quem tem todas as respostas. Consultor é quem tem as perguntas que podem mudar o jogo, a realidade da empresa para muito melhor. Então, bora juntos aqui para que cada um que assista esta trilha, essa jornada, realmente atue como consultor na íntegra. Essa é a minha ideia. E eu gosto sempre, então, de tirar a sujeira, sabe? De tirar aqueles ruídos. Vamos começar falando sobre o que não é consultoria para a gente poder, de fato, ficar bem alinhados. Então, primeiro, não é consultoria quando é só uma entrega pontual, sem diagnóstico, sem nada assim, sabe? Só chegar lá e dar um direcionamento. Isso não é consultoria. Também não é consultoria quando o profissional executa o que o cliente pediu, sem de verdade questionar, sem trazer as suas percepções, sua expertise de fato, sem ajudar o cliente a ampliar a percepção e simplesmente o cliente pede, ele faz. Isso não é consultoria. Também na consultoria, quando a gente tem uma repetição cega de modelos ali sendo replicado, 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 e aí isso também não é uma consultoria. Também não é consultoria quando tem uma entrega muito operacional e muito você colocando a mão na massa. Consultor não executa, né? Consultor direciona, consultor até desenvolve, né? Fornece ferramentas, mas não vai lá, não entra num papel de funcionário do cliente. Também não é consultoria quando o cliente continua muito dependente do consultor para cada novo passo. A consultoria, ela transfere o conhecimento para o cliente. Então, não pode gerar dependência. E aí, quando que é consultoria, então, né? É consultoria quando existe um diagnóstico, né? Um problema para ser resolvido ali, e o consultor investiga de fato a, estru- a situação, o contexto, estrutura então uma trajetória, uma solução, propõe essa solução e ajuda a empresa a se preparar, se capacitar e ter musculatura para executar aquilo. Consultoria também quando a atuação é sob medida, especificamente customizada ali para o contexto da empresa. Aí sim. Também a consultoria quando tem uma devolutiva estratégica baseada em análise. Quando a gente olha, observa, analisa, verifica e aí a gente dá uma devolutiva. E também é uma consultoria quando o cliente aprende a pensar diferente do que ele pensava antes, depois da intervenção do consultor. Então, aí sim, a gente está fazendo uma boa consultoria. Para fazer consultoria de uma forma legal, tem postura, né? Tem uma postura consultiva. O que é essa postura consultiva? Ela compõe algumas partes aqui. A primeira coisa é a capacidade de ouvir, ouvir de verdade, ter uma escuta estratégica. E para ouvir, a gente precisa estar muito presente. E a principal pergunta que a gente precisa ali extrair do cliente a resposta é: qual é a dor que está acontecendo naquele contexto, além do que está sendo pedido, né? Então, às vezes o cliente traz falas como: ah, a gente não consegue, sempre foi assim, já tentamos. Tem uma questão aqui comportamental, de crenças, que vai além do problema especificamente. E é importante ouvir para poder intervir. Segunda coisa da postura de um consultor é essa capacidade de diagnosticar. Então, mapear o contexto, né, entender o que está acontecendo para poder sugerir solução. Há algumas perguntas chaves aqui, e quem está aqui sabe, nós adoramos um diagnóstico. Inclusive, vamos falar mais dele. Você pode também pegar diagnóstico das aulas da jornada de treinamento, também dá para ampliar ainda mais a percepção,
Mas aqui, ó, uma pergunta-chave nessa parte do diagnóstico para a consultoria é: o que está em jogo de verdade se esse problema não for resolvido? Onde se impacta mais nos resultados da empresa? Essa pergunta, ela traz muitas informações por trás dela, então vale a pena você guardá-la como uma carta na manga aí. A terceira parte da postura consultiva é saber provocar, né, mexer, tirar todo mundo que está envolvido ali da zona de conforto, porque senão a gente precisava estar ali, né, para ficar do mesmo jeito, as pessoas não precisavam de um consultor, de uma consultora para trabalhar com elas. Então, aqui a gente precisa questionar as crenças limitantes que estão acontecendo na empresa, né? Mostrar que às vezes tem um modo padrão, um piloto automático ali instalado, né? Que precisa ser visto, porque esse piloto automático ele está mantendo o problema de alguma maneira, de forma bem, muitas vezes, ativa, né? E o problema não consegue sair, não consegue ir embora, porque está tão enraizado ali. E um exemplo que a gente pode falar aqui é sobre, por exemplo, você quer um workshop, mas o que vejo é a ausência da clareza estratégica entre as áreas. Por exemplo, o cliente te chama querendo que você dê um workshop, mas o que você percebe é que bem, tem coisa além disso aqui, não é só transferir um conhecimento via workshop, né? Um treinamento pode até ajudar, mas provavelmente não vai resolver. Se você já diagnosticou isso, você precisa provocar o cliente para falar a verdade. Você quer workshop, mas não é workshop que você precisa. O que você precisa é de uma consultoria ou de um direcionamento tal, ou de um alinhamento de expectativa entre as áreas. Aí você vai ver o que você realmente acredita que eles precisam. E também, por fim, na postura consultiva, é importante uma habilidade, que nem uma postura muito conectada com o co-criar o tempo inteiro, porque um consultor também não pode chegar lá fazendo do jeito dele ou impondo do jeito dele. As pessoas não gostam de ser convencidas, as pessoas gostam de co-criar. Então, as soluções desenhadas com a realidade e os recursos do cliente, envolvendo as pessoas do cliente, aí sim são realidades que vão funcionar, né? O consultor não pode chegar lá querendo entregar e pronto, trazendo estrutura e pronto, dando direcionamento e pronto. Ele precisa envolver o cliente para que o cliente se mova e avance com autonomia. Isso faz toda a diferença, gente. Toda a diferença de verdade. Eu venho, todo mundo já sabe que eu venho da consultoria de planejamento estratégico de muitos anos atrás. E quando eu cheguei na consultoria de planejamento estratégico, as coisas eram feitas desse modo padrão, né? Onde a empresa contratava um planejamento, os consultores experts se reuniam com o board e simplesmente começavam o trabalho sem considerar todo o restante. E a maior transformação que eu fiz e a minha maior contribuição para o planejamento estratégico naquela época foi mostrar para as pessoas que se a gente envolvesse todo mundo fosse possível, a gente teria muito mais engajamento na hora da execução do plano. E depois de conseguir convencer as pessoas a testar a minha hipótese, desde análise de SWOT, aliás, desde missão, visão, valor, tudo, 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 tudo. Desde qualquer primeiro passo que você queira dar na sua consultoria, se você envolver todas as pessoas possíveis, mesmo que seja através de forms, de reuniões com subgrupos, de focus group, qualquer metodologia que dê escuta para a maior parte, para a maior quantidade de pessoas possível, mais efetiva vai ser a tua consultoria, porque as pessoas vão se engajar mais, vão executar mais, você vai ser melhor sucedido. E não importa o tema da consultoria, tá? Pode ser consultoria de RH estratégico, pode ser consultoria de evolução da cultura organizacional, pode ser consultoria de planejamento estratégico, de finanças, de pessoas, de processo, qualquer uma. Quanto mais pessoas você envolve, mais você consegue realmente engajar todo mundo na execução. E aí, para a gente fechar aqui, quais são os erros mais comuns que acabam tirando o peso da palavra consultor, sabe? Então, vamos olhar aqui, ó. Primeiro erro muito comum é repetir um modelo sem ter diagnóstico.
Você é tão expert em um tema que você acha: "Ah, nem preciso mais de diagnóstico, eu posso ir lá só implantar o formato que eu acredito e pronto". Isso dá ruim, gente. Outro erro, achar que consultoria é sempre sobre PowerPoints e análises frias, gráficos, planilhas, também não é. A gente sabe que consultoria é muito sobre envolvimento, conexão, vínculo, confiança. Outro erro é executar sem gerar reflexão estratégica no cliente. Então, você sabe que é assim, sabe que tem que ser assim e pronto. E aí você impõe esse jeito, e esse jeito vai te levar para um lugar muito ruim, porque as pessoas não vão, estar com você, vão começar a te questionar e vão sabotar o seu trabalho. Outra coisa que também acontece é não deixar as entregas registradas ou estruturadas de fato, né. Se você não deixa tudo documentadinho, deixa tudo com orientações para que a pessoa possa fazer sozinha, isso também dificulta. E como todo trabalho aqui de desenvolvimento na People Shaper é feito na prática, vamos para um desafio aqui para você, Shaper. Primeira coisa, escolhe uma conversa com um cliente ou um lead que você teve nos últimos 30 dias. Pensa aí numa experiência que você teve recente, e aí dá uma questionada sobre onde faltou escuta de diagnóstico de verdade. Será que faltou? Tudo bem, pode não ter faltado, ótimo, melhor ainda. Mas se faltou, vale pensar o que poderia ter provocado mais reflexão, né? E o que teria mudado se você tivesse co-criado uma solução com o cliente, ao invés de apenas impor teu jeito aí, né, atender a demanda e seguir talvez até com o que o cliente queria, ao invés do que aquilo que você realmente acreditava. Responde essas perguntas e compartilha comigo, eu estou curiosíssima para saber sobre os seus desafios para a gente seguir juntos aqui nessa jornada, tá bom? Te espero no próximo vídeo.